Muito bem, meu querido, a paz do Senhor Jesus nessa manhã maravilhosa. Você que está ligando o seu rádio aí, eu quero trazer uma palavra de Deus para você nessa manhã, aqui no programa Mensagem da Cruz. Espero que você esteja aí ligadinho na nossa programação e sendo edificado através desta palavra, através da mensagem de Deus para o seu coração e para a sua vida. Eu quero ler uma passagem bíblica no livro de Jó, capítulo de número 1, versículo de número 1, que diz assim: Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era íntegro e reto, temia Deus e se desviava do mal. Com essas características, o escritor do livro de Jó começou este livro. Começou tratando da integridade, tratando da lisura, da fidelidade com que este homem tinha a Deus. Nós podemos observar que no livro de Jó, nós encontramos aqui um testemunho dado pelo próprio Deus, acreditando e mostrando quem era este servo tão fiel, tão temente ao nome do Senhor, Deus dos exércitos. E Deus aceita ou faz, na verdade, um desafio, propõe um desafio, e esse desafio permitia que o inimigo das nossas almas, o nosso adversário, assim pudesse tocar na vida de Jó, pudesse de alguma maneira lhe ferir. E eu começo dizendo a você que está me ouvindo nessa manhã, talvez você é uma pessoa que ainda não serve ao Senhor numa igreja, talvez não crer na Bíblia, não crer na palavra de Deus, e tem achado que de alguma forma você está no mundo e está isento de qualquer problema, de qualquer seta, de qualquer mal existente, não crê na existência do inferno, do adversário, né, do inimigo das nossas almas, e acha às vezes que isso tudo é uma falácia da nossa parte. Mas o livro de Jó começa nos garantindo que o mal existe, o inferno existe, o inimigo existe, e ele sempre tentou, de alguma forma, a nos atrapalhar, a tentar nos ferir, a tentar criar circunstância para nos tirar da presença de Deus. A Bíblia diz que o inimigo apresentou-se diante de Deus e numa tentativa de desafiar Deus, porque esse sempre vai ser o alvo predominante, a intenção do adversário é tocar justamente em Deus, né? A intenção do diabo é ferir a Deus, mas ele não pode, ele não tem condição alguma, poder algum contra o nosso Deus. A Bíblia deixa muito bem claro que Deus, ele é o Senhor onipotente. Isso significa que Deus, ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Deus que tem todo o poder nas suas mãos. Quando ele se apresentou a Abraão no capítulo de número 17, versículo de número 1, ele chega dizendo que ele é o Senhor Todo-Poderoso. Então ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o Senhor que tem cuidado de mim, tem cuidado de você, tem cuidado da nossa casa, tem cuidado da nossa família. Ele é o Deus que tem guardado o universo e o sustenta na palma das suas mãos. Porém, o adversário, sabendo disso, que não pode tocar em mim e tocar em você, se não for com a permissão de Deus, então ele vai de alguma forma tentar conseguir essa permissão. E ele coloca dúvida no nosso relacionamento com Deus. A Bíblia diz que ele chega dizendo que nós só servíamos a Deus por interesse. E Deus, em contrapartida, por não ter servos fiéis, que é mais ou menos isso que ele vai dizer, o Senhor o cercou de bem. O Senhor deu tudo a ele, então ele tem mais é que lhe servir.
Ou seja, o Senhor favorece esse interesse que ele tem. Então, nessa contrapartida, dentro desta lógica, é que se começa toda a provação que Jó está passando em sua vida. E talvez nesta manhã você não saiba, mas o alvo do adversário em ferir você, em tocar na sua vida, em tirar você da presença do Senhor, é para tocar no próprio Deus, para tentar feri-lo, para tentar de alguma forma mostrar para Deus que você não é um servo leal, que ele não tem servos leais, servos justos, servos tementes ao Senhor. Então, nesta peleja, nesta briga entre o mal e o bem, entre Deus e o inimigo, que o inimigo se travou contra Deus, não é Deus diretamente que está no ringue, que está aí, lutando propriamente dito, literalmente contra Satanás. Mas é eu e você que somos representantes de Deus nessa terra. É que estamos nesta luta. O apóstolo Paulo chega a dizer para a igreja que a nossa luta não é contra a carne, não é contra a sangue, não é contra alguma coisa nesta vida, terrenamente, humanamente falando, mas é contra principados e potestades. É contra os males que cercam e assolam toda a humanidade. E nesta manhã, esteja atento a isso, porque o inimigo, veja que ele tocou em algumas áreas da vida de Jó, porque ele sabia muito bem que existia áreas que iam gerar desequilíbrio, ia gerar desequilíbrio emocional, espiritual, e ia fazer aquela fé ser abalada, e ele pensa em áreas que poderia trazê-lo a não servir mais a Deus. E ele começa a tocar em áreas como família, filhos, Ele toca ali na vida financeira, nos servos, nos empregados. Os amigos de Jó se voltam contra ele. E talvez você, nesta manhã, esteja passando por circunstâncias, por dificuldades, por momentos tão difíceis que você não consegue imaginar que seja o adversário, que seja o inimigo tentando tocar em áreas da sua vida para lhe tirar da presença do Senhor, para lhe tirar da presença de Deus. Mas que nesta manhã, meu amigo, esta palavra encontre espaço no seu coração e que você venha entender que existem áreas aí que você está achando que está normal, mas o adversário está tentando tocar para tirar os seus filhos de você, para tirar a sua família de você. Talvez hoje a forma que o inimigo toca, não toca tirando necessariamente com a morte logo diretamente, mas há caminho de morte. Às vezes não vem um vendaval que derruba uma casa onde os filhos de Jó estavam naquela época, vem sobre a nossa casa hoje, mas vem um vendaval espiritual, vem um vendaval de maneira que a gente nem consegue perceber como a nossa casa é envolvida por ações malignas para tentar setas contra os nossos filhos, para tentar ferir aquele a quem amamos, para ferir aqueles de quem gostamos, de quem somos simpatizantes, aqueles que estão à nossa volta, pessoas que estão ali nos cercando. Ele sabe que se ele tocar nestas áreas, ele vai conseguir de alguma forma tocar em mim, tocar em você, e nós vamos ficar às vezes vulneráveis. A depender das circunstâncias, vamos duvidar da proteção divina. A depender das circunstâncias, vamos duvidar do que Deus é capaz de fazer pelas nossas vidas e pela nossa família. Mas, meu querido, que nesta manhã a bênção de Deus, a bênção do Senhor Jesus, possa cercar a sua casa, possa cercar a sua família, possa cercar o seu casamento, de maneira que você possa se sentir protegido pela presença e pela graça de Deus. Às vezes, existem algumas áreas que estão sendo feridas na sua casa, e você precisa entender, ter discernimento espiritual, para perceber que é uma ação contrária do adversário. Porque às vezes o inimigo, ele tem várias estratégias para ferir, para atacar as pessoas.
Às vezes ele ataca de forma tão bruta que a gente já consegue perceber na hora que é uma ação do adversário. Na hora que ele está tocando, nós já conseguimos perceber e compreender que ali é uma ação do maligno. Mas às vezes ele também toca de forma sutil, de forma tão sorrateira, que a gente não consegue entender que é uma ação do maligno, que é uma ação do adversário que está ali naquele momento tentando de alguma forma ferir a nossa casa e ferir a nossa família. Mas que nessa manhã, meu querido, você que está ouvindo o nosso programa, tenha discernimento espiritual para perceber as áreas como o inimigo está trabalhando, às vezes, para ferir o teu esposo, ferir a sua esposa. Às vezes você lança uma palavra de maldição, uma palavra pesada. Chegou do trabalho nervoso, chegou do trabalho cansado, e aí de repente aquela agonia, aquele momento de dificuldade lá no seu trabalho, na sua empresa, você transfere para dentro de casa e aquilo ali abre a porta da sua casa. Porque aquela pessoa contrariada, aquela pessoa que ficou nervosa, aquela pessoa que ficou doente, aquela pessoa que está com raiva, deu lugar a um pensamento maligno e ali começa a abrir as portas para o adversário trabalhar. Um filho que está saindo, dizendo que vai dormir na casa dos amigos, dos parentes, e você não abre os olhos para ver isso, onde isso está acontecendo, por que isso está acontecendo. Às vezes, filho que sai para ir à escola, mas não vai, e você não procura saber. São portas que vão se abrindo, caminhos que as pessoas vão trilhando, e daqui a pouco você percebe que o seu filho está num caminho quase sem volta. Andando com pessoas, usando coisas que não deveria usar, falando como não deveria falar, e aí você já percebe que isso é tarde demais. Então que nessa manhã você abra os seus olhos. Nós fomos dando tanto liberdade aos nossos filhos hoje. Eu não sei se porque eu vivi uma situação de muita pobreza na minha infância, que nós não tínhamos regalias. Na minha infância, as limitações eram demais. Nós não tínhamos brinquedos. Nossa mãe não tinha condição, nosso pai, de ir à loja comprar brinquedos para os filhos. Eram muitos filhos, 8 filhos. Pobres de marré, 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 como diz a canção. Então nós tínhamos que fazer os nossos brinquedos. Nossos brinquedos eram confeccionados, aquilo exercia inteligência, trabalhava a nossa mente. Fazer o carrinho de madeira, o carrinho de litro, fazer o carrinho com lata de sardinha, usar a famosa quiboa, o vaso da quiboa para fazer um rolo, puxar aquilo na rua para aquilo estralar, né? Fazer um barulhinho. Brincadeiras como baleada, né? Queimadas, pau no litro, bandeirinha, futebol. Não tinha o acesso a videogame, a Lan House ainda não era uma novidade na época, mas foi se tornando aos poucos. Mas a gente não tinha esse espaço de ir a esses lugares, não havia condição para isso. Brincar com pneu, soltar pipa, peão, gude, era tudo ali, os nossos tipos de brincadeiras. E isso às vezes parecia até algo perigoso, pois brincávamos na rua, na porta de casa, brincávamos com os coleguinhas ali na frente de casa. E hoje, as crianças, os nossos filhos, eu entendo você que está do outro lado me ouvindo aí, a gente quer proporcionar o melhor. Aí a gente compra o videogame, a gente compra o celular, a gente compra a televisão, a gente assina um canal de filme, de TV, bota dentro de casa. Você que tem condição aí, o filho tem o smartphone, né, o iPhone, tem tudo. Mas de repente, um computador dentro do quarto, uma televisão dentro do quarto do filho, regalias que você não tinha, eu não tinha, e fomos felizes. Não
adianta dizer que você não era feliz. Muito feliz, graças ao meu Deus, feliz. Muitas lutas, muitas dificuldades, falta de roupa, falta de calçado, às vezes até o alimento nos faltou. Mas éramos felizes. Nenhum de nós se perdeu no sentido de morrer porque faltou essas coisas. E hoje nós queremos dar tantas coisas aos nossos filhos, regá-los com tanta mordomia, que isso tem dado tanta liberdade a eles terem acesso, informações, a buscas por coisas que estão prejudicando e adoecendo a alma e matando os nossos filhos, e nós nem sabemos. São as formas sutis que o adversário está arrumando para atacar a sua casa, para atacar a sua família. Talvez você não tenha conhecimento, talvez você não tenha noção do que o adversário tem feito, do que o adversário tem tentado contra a sua vida, contra a sua família, contra a sua casa. E aí está na hora de você estar atento a tudo isso. Estar atento a tudo isso. Eu me lembro que a pastora Menaide, a esposa do pastor Hermógenes, né, de forma carinhosa nós chamamos de pastora Menaide, e ela, ministrando uma palestra aqui na cidade, ela disse: olha, irmãos, eu falo por mim. Eu nunca coloquei uma televisão dentro do meu quarto, porque eu acredito que o quarto é um lugar onde o casal tem que deitar ali para o repouso, para o carinho, para o aconchego, para o momento de reciprocidade, de conversa, de diálogo. É o lugar mais íntimo de uma casa. E a pastora explicando, dizendo que ela nunca colocou, porque ela acreditava que aquela televisão ia tirar justamente desse momento. Ali ia ter momento que um dos cônjuges ia dormir, o outro ia ficar acordado, assistindo televisão. Ia deitar, mas não ia deitar para conversar, para dialogar, porque alguma coisa ia roubar a atenção deles. Ia tirar deles aquilo que era só deles, ia inserir mais alguém. E eu adotei aquele conselho. Quando comprei um computador, uma casa pequena ainda, onde coloca esse computador, a possibilidade veio colocar no quarto dos meninos que tem mais espaço, colocar aonde? Na sala não tem, é muito apertada, e aí nós tínhamos um espaço ali entre passagem de sala para cozinha. Mas vamos colocar aqui. Ah, mas justamente aqui vai ficar um pouquinho apertado esse local, coloca aqui. E graças a Deus, são atitudes assim de não deixar ninguém isolado, vulnerável. Porque às vezes você coloca acesso aos seus filhos, você dá acesso aos seus filhos, dá acesso à sua filha, a acessar coisas, a assistir coisas, a navegar em áreas, a ir em áreas que eles não estão preparados para ir. E quanto mais você protegê-los dessas circunstâncias, de estar vulnerável a essas situações, você vai estar protegendo a alma deles, vai estar protegendo o futuro deles. Quando amanhã eles, adultos, tiverem acesso a determinadas coisas, eles vão ter maturidade para dizer um não, para desligar, para ver que aquilo não dá para ser feito. Você não tem ideia de quanto essas coisas vão contribuir para a educação dos seus filhos. Então hoje você pega um celular, coloca na mão de uma criança, a internet. O celular é algo muito privativo, até na posição que você usa só para você. A pessoa deita lá no quarto, deita lá no canto, acessa, assiste, vê, fala, conversa com quem quer. Você não tem nem noção. Porque é algo que não dá para ser monitorado. Então a gente precisa ter cuidado para que a gente não esteja abrindo as portas da nossa casa para esse adversário que quer tanto nos ferir, que quer tanto nos machucar, venha ferir a nossa casa e ferir a nossa família. Que Deus em Cristo te abençoe com esta palavra. Que essa palavra encontre espaço, que essa palavra encontre guarida no seu coração. E que você, como Jó, possa fazer sacrifícios a Deus, orar a Deus, interceder ao Senhor pela vida do seu filho e da sua filha, pela vida da sua família. Pois o texto diz, continua dizendo que Jó continuamente oferecia sacrifício.
orava continuamente. Jó entregava sacrifícios na presença do Senhor, para que a sua família fosse protegida, guardada por Deus. Que você faça isso, meu querido. Que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor.